Nós estamos aqui no porto líder da navegação Ana Beatriz, aqui em Belém do Pará. Olha só, porto líder, que é um porto privado aqui da empresa de navegação, que nós vamos fazer a viagem entre Belém e Macapá. Quem chega aqui no porto se depara aqui com essa posto de atendimento aqui, onde as passagens são vendidas. Quanto é que está o preço da passagem para Macapá? R$250. Camarote. R$1.000. R$1.300. Legal. Bom, como eu cheguei aqui mais cedo, já providenciei já a minha passagem, já tô com meus equipamentos já lá dentro da embarcação. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou subir aqui para que vocês acompanhem esses momentos iniciais. A embarcação sai daqui de Belém às 15 horas, mas eu cheguei aqui muito cedo, cheguei 11 horas. E nesse momento são 11 horas, já até almocei com os donos aqui da empresa. E olha só, um detalhe importante é que a viagem hoje ia ser nesse navio aqui da esquerda. Mas por uma questão burocrática aí da embarcação, esse navio tem capacidade para 800 pessoas, o Ana Beatriz. Mas por uma questão burocrática, como eu falei, a viagem vai ser realizada no Ana Beatriz III. Esse aqui é o Ana Beatriz IV. E a gente vai fazer a viagem para Macapá no Ana Beatriz III. Pessoal, tá um solzão daqueles que você nem imagina. Bom, só para ilustrar para vocês, eu quero mostrar aqui alguns detalhes da viagem, da embarcação, antes que as pessoas cheguem. Porque a gente vai ter tempo de acompanhar durante a viagem a dinâmica de um deslocamento de cerca de 24 horas, né? Normalmente as pessoas falam muito na questão do tempo de viagem, que para Macapá a viagem dura 24 horas. Na verdade, essa viagem é uma das mais tradicionais do transporte fluvial na Amazônia. Esse transporte que é o mais usual na região norte, fazendo com que os rios atuem como se fossem ruas. A ligação entre as principais cidades da Amazônia se dá pelos rios e por aviões, que em alguns casos pelas rodovias. Entre Macapá e Belém, barcos e aviões. Só que o barco é mais utilizado pelos preços das passagens serem mais acessíveis. E nesse caso, com duração de 24 horas, que para os padrões da Amazônia é uma viagem relativamente curta. Aqui já no primeiro convés, onde as cargas são colocadas, aqui quando a pessoa chega para entregar a passagem, né? Aqui com vocês. É aqui com, olha só aqui os preços praticados. Aqui tem toda uma gama de informações. Nas cargas tem isso aqui. É proibido descartar o lixo na água, deposito de lixo nas lixeiras. Bom, essa parte aqui do primeiro convés, onde as cargas são acondicionadas, existe muito espaço ainda. No momento são 13 horas, ainda tem muito tempo, tem mais de 2 horas para o carregamento ser completado. E o pessoal trabalha nesses momentos que antecedem a viagem, o início da viagem. Bom, lembro que esse aqui é o rio Guamá, rio que banha Belém. Olha só, pessoal. E essa aqui é a carga nesse primeiro convés. Isso aqui certamente é para carregamento de açaí, esses paneiros aqui. É para carregamento de açaí, o que é uma peculiaridade no transporte fluvial aqui dessa região, que o transporte de açaí é realizado em embarcações. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui o entorno, aqui mais embarcações que não são dessa empresa que nós estamos viajando.
E eu vou passar agora aqui para ter acesso ao outro andar, que a gente chama de convés. Eu vou por aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Uma escada, foi por aqui que eu subi quando eu vim deixar a minha bagagem, né? Aqui são as suítes, né? Aqui são suítes. E aqui já estão os passageiros. Já o pessoal que chega cedo se coloca aqui. Olha só, imagino que até que hoje vai dar muita gente, porque faltam ainda 2 horas para o início da viagem e já tem muita gente. Esse período não é um período mais concorrido, né? As pessoas costumam viajar com uma fluência maior, em grande quantidade, nos períodos de férias escolares, né? Que vai de mês de julho, mês de dezembro especialmente. Vou mostrar aqui o terceiro convés. Eu vou mostrando o que der nesse meu passeio. Mas ao longo da viagem eu vou mostrar algumas particularidades. Olha, aqui no terceiro convés tem mais espaço, né? As pessoas praticamente ainda não descobriram esse lugar aqui. Aqui é mais ventilado, eu acho, né? No segundo convés tem climatização. E aqui não, mas assim, nem precisa, porque é muito ventilado. E não precisa. Olha aqui, aqui tem mais suítes aqui, que são os camarotes, né? O camarote do proprietário. E eu tô num... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha a Belém lá. Belém. E eu tô já num camarote aqui. A direção da embarcação me agraciou com o camarote. Eu tô aqui nesse sétimo, na suíte de número 7. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês detalhes sobre a suíte onde eu estou. Você já sabe dos preços, né? Porque é um detalhe muito importante. Olha só, como segurança é sempre bom de falar na questão dos coletes salva-vida, que são componentes fundamentais para a segurança dos passageiros. Essa parte aqui é onde são colocadas as malas, né? Os objetos pessoais das pessoas. Olha só, isso aqui é para colocar mala. E aqui para colocar rede. Cadê? Aqui, olha. Essa parte aqui, olha. A rede. Ali, rede. Enfim. Essas escápulas aí são para colocar rede. As pessoas me perguntam muito da questão da rede. Mais uma vez, todo passageiro traz a sua rede. Não existe nem a possibilidade de você chegar num barco e ter rede para colocar à disposição dos passageiros. Especialmente para quem não é da região amazônica, né? A rede é trazida pelo passageiro. Olha só, no último andar, que eu diria, existe uma área de recreação, onde as pessoas vêm para cá aos finais de tarde, especialmente pela manhã cedo logo. As pessoas vêm para contemplar o panorama da viagem, né? E esse lugar aqui é um lugar super frequentado pelas pessoas. E detalhe importante, caso haja a necessidade de, por qualquer motivo, numa questão de segurança, precisar, no caso de alagamento, naufrágio e tal, existem os botes salva-vida, que estão colocados aqui no teto da embarcação. Um detalhe importante isso, para que as pessoas possam ter a noção exata dos aparatos que existem para que a navegação na Amazônia aconteça com o máximo de segurança possível. Eu sou Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas notificações. Eu lembro, o canal nasceu na Amazônia. Só para tirar a dúvida de vocês, a embarcação da Enasal, da Ana Beatriz, ela sai sempre do Porto Líder,
aqui no bairro do Guamá. Isso mesmo, campeão? Bairro do Jurunas, Porto Bairro Líder. do Jurunas, é? Porto Líder. Bairro do Jurunas. Começa agora a viagem, né? Pouquíssimo depois das 15 horas. Já falei, já a expectativa, a promessa é de 24 horas de navegação e a gente começa a viagem no Rio Guamá para terminar no Rio Amazonas. Fase inicial saindo agora. Todo mundo naturalmente muito curioso para observar a paisagem que sai no cenário, né, Belém. Belém, a partir do Rio Guamá, é realmente muito bonito. Então o pessoal, claro, até porque pouca gente começa a dormir uma hora como essa. As pessoas, na maior parte das vezes, dormem um pouco mais para frente, depois das 17, das 18 horas. Começam a dormir. Olha, pessoal, esse aqui é o segundo convés. E eu mostrei para vocês antes das 13 horas, mais ou menos, né? E olha como é que tá agora. O barco acabou ficando lotado, o que é uma constante nessa linha entre Belém e Macapá. Normalmente dá muito passageiro, uma linha tradicional, e que as pessoas normalmente fazem uso dessas embarcações aqui. Como é um navio, né, todo de aço, né, então foram trocados pelas embarcações que antigamente era na madeira. Hoje, diferente, as embarcações são muito mais seguras do que acontecia no passado. Esse aqui é o terceiro convés, né? Lembra que eu falei que no segundo tem climatização, e esse aqui não tem também. Acho que não precisa, porque a ventilação é muito boa e é bem tranquilo. Isso aqui de noite faz um frio incrível, então nem precisa nenhum tipo de ajuda no sentido de fazer um ambiente agradável pela parte da noite. Esse passeio aqui pelo terceiro convés, bem legal. Quando for à tarde, mais tarde, as pessoas vêm para cá certamente para curtir o ambiente. No momento que a gente passa pela cidade de Barcarena, olha só, nesse momento, 16 horas e 20 minutos, bacana, o sol está ajudando, aquele sol já se aproximando no final da tarde. Então uma imagem bem bacana, bem legal. Barcarena. Essa região aqui é uma região de muito movimento, né? Porque é uma cidade que existem mineradoras por aqui, e o trânsito aqui no Rio é muito grande. A gente percebe isso pela fluência de embarcações, pelos botes que estão aqui nas margens do rio. Aí o Zero JCN, aqui o terminal hidroviário, Barcarena, uma orlazinha que está sendo construída. Ali deve ser, ali para frente deve ser uma igreja, toda aquele deve ser uma igreja, uma orla sendo construída.
Olha, às 18h10, olha só que imagem espetacular. O sol se pondo, nós estamos aqui ainda na Bahia do Marajó, e é uma visão das mais bonitas nessa viagem aqui. A gente tem que aproveitar. Eu digo que a viagem, especialmente na primeira noite, ela é o que a gente pode dizer o momento mais esperado, né? Porque daqui a pouco começa a escurecer, e quando é possível a gente avistar, por exemplo, um sol como esse, um pôr do sol como esse, nada mais recomendado, né? E a viagem começa naquela etapa de escurecer, né? Ganhar já uma outra conotação, que daqui a pouco vem o jantar, e o pessoal, claro, se coloca aqui nas redes, né? Nós estamos aqui no terceiro convés, e aqui está um pouco mais tranquilo, tem menos rede, tem menos pessoas. No convés, no segundo convés, no convés de baixo, sim, tem mais gente, e lá, como eu falei para vocês, o ambiente é climatizado. Olha só que espetáculo. Tem uma informação que eu ainda não dei, que é o seguinte: essa embarcação, esse navio, tem um motor Yamaha de 829 HP. Um motor só. Normalmente eles usam 2 motores, mas esse aqui dá conta do recado e mantém aquela viagem de 24 horas, o que é muito interessante para quem faz esse circuito. Olha, para mim é uma viagem gostosa, segura, da qual a gente consegue unir o prazer de estar visualizando uma bela de uma paisagem, né, da Amazônia aqui, e também indo ao destino onde a gente precisa, né, estar com nossas atividades aí. Para mim, no meu ponto de vista, é excelente, é maravilhoso, uma viagem segura, né, com conforto, né, e pontualidade principal. Bom, essa parte aqui é, como eu mostrei para vocês no início da viagem, é aquela parte da recreação, né, que as pessoas vêm para cá, especialmente no final da tarde, porque nesse momento aqui é tranquilo, porque o sol já não incomoda tanto como incomodava no momento que iniciou a viagem. Então as pessoas aproveitam até para fazer uma higiene mental, aproveitam para... Ainda há pouco dava para curtir o pôr do sol, né? E como é um espaço voltado à recreação, o ambiente aqui é dos mais indicados, inclusive para fazer fotografia, como o casal lá atrás está fazendo. Então, assim, muito bacana, muito legal isso aqui. Olha, na hora da janta, a coisa aqui é sortida, viu? Calabresa, frango, carne assada, saladinha no capricho. O preço aqui é R$25 a janta, né? 25 também o almoço, é? É, E o café da manhã, quanto é que custa? 10. 10. Então vocês sabem, né? Os preços são esses que eu acabei de falar para vocês. Bom, como eu vim gravar com uma certa antecedência, eu estou praticamente sozinho no recinto. Eu acho que o pessoal vem depois de mim, porque ninguém está sabendo que a comida está sendo servida, né? Agora são 18h30, é quando começa a ser servido o jantar. Olha só, pessoal, o pessoal já começou a chegar também, né? As demais pessoas começaram a chegar aqui. Vamos aproveitar para... Peguei aqui frango, peguei salsicha, e aqui tem arroz, macarrão, salada. Às 18h45, o tempo já está bem escuro já. As pessoas naturalmente já se preparando para dormir. Acabou o jantar agora, pelo menos para mim. Algumas pessoas ainda não foram jantar porque começou praticamente às 18h30. Mas daqui para frente o movimento é único só. Olha só, as redes todas atadas, e as pessoas já vão tratar de se agasalhar. Pessoal, e esse aqui é o camarote, né? Aqui da embarcação, olha só.
cama, no caso aqui, cama para 2 pessoas, né? Beliche. 2 pessoas aqui o material. Isso aqui não repare não, isso aqui eu venho trabalhando, né? A gente vem de noite, aproveita para trabalhar. Aqui tá o drone e tal, mochila, aquela coisa toda. E é isso aqui. Deixa eu mostrar para a senhora. Apartamento climatizado. E aqui, deixa eu mostrar, é o banheiro. Olha só o banheiro aqui. Banheiro, as condições do camarote são muito boas. E amanhã, pela parte da manhã, eu vou mostrar para vocês o banheiro aqui da embarcação normal. Beleza? E de manhã bem cedo, a tranquilidade no Furo Jaburu. Logo antes do sol raiar, a limpidez, né, do ambiente, o verde, a água, deslizar da embarcação no meio da selva, no meio da floresta, né? Que coisa maravilhosa, uma imagem das mais bonitas dessa viagem. Logo cedo, a gente começar o dia muito bem. Maravilhosa, uma das imagens mais bonitas da viagem nesse dia. Olha só, o sol começa a se movimentar por trás das árvores, né? Começando agora praticamente o sol. Olha só, vou mostrar para vocês aqui o rio. E o sol aqui na nossa direita que começa já a se assanhar para sair, para nascer, né? Olha só que imagem maravilhosa. Olha que imagem maravilhosa. Coisa bonita. Ao mesmo tempo que a gente vê já as pessoas vindo, olha só, o pessoal jogando aqui de cima objetos, presentes, né? Que é uma tradição isso. E as pessoas vêm buscar. Aqui para cima as pessoas... Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada. Olha só jogando aqui. As pessoas, os ribeirinhos vêm buscar. Olha só, tem mais gente para cá. Deixa eu ver se tem para cá. Olha, tem para cá. Mas ninguém jogou para cá. Porque agora também, olha só. Porque agora também tem um detalhe. Essa proteção aqui impede das pessoas observar, olha só, criança aqui. Isso acontece muito nas viagens nessa região aqui. Deixa eu dar uma observada aqui para... aqui já é uma rabeta já. De manhã logo cedo. Olha só, e o café da manhã a gente teve pão, maçã, melão, café preto. Pode também ser o café com leite e um migralzinho aqui. Pouca gente por enquanto, é só o riozão lá atrás. Fica aqui tomando o nosso café da manhã. Esse aqui é o segundo convés. E aqui é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Olha só aqui na lateral. E aqui é onde tem o sistema de climatização, né? E a maioria das pessoas deitadas, algumas dormindo ainda, porque é muito natural. As pessoas aproveitam para dar uma relaxada. Não tem o que fazer também na embarcação, então todo mundo fica confortavelmente instalado, né? Para não atrapalhar até a dormida, descansar mesmo aqui. E detalhe,
que é bom também que a gente mencione é que existe sistema de monitoramento na embarcação, o que garante às pessoas uma segurança maior. Deixa eu mostrar para vocês um banheiro aqui da embarcação, um banheiro masculino. Muita gente, às vezes, nessas viagens que a gente grava, pede que a gente mostre, né? Olha só. Boas condições do banheiro aqui do Ana Beatriz III. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o terceiro convés e a viagem que continua. Fazendo só aqui uma... Bom, como eu falei para você, de manhã não tem muita coisa para fazer, não. A gente só aproveita e deixa o tempo passar. No momento que chegou uma embarcação para ali, daquela comunidade ali, o comandante faz uma desaceleração. Provavelmente, eu estou achando que seja, é algum passageiro que vai embarcar. E não, pelo contrário, né? Vai desembarcar alguém aqui. Olha só, que curioso. Vai desembarcar alguém aqui. Pois é. Operação concluída com sucesso. Pessoas que ficam aqui observando, e vida que segue para eles e para nós. Vamos que vamos, a viagem continua e esses passageiros tomam outro rumo, indo para alguma comunidade próxima aqui. Uma das curiosidades dessa viagem. E a embarcação vai começando a retomar o seu ritmo normal, né? Assim, o comandante acelera a embarcação para ganhar corpo aqui na nossa viagem. Olha só, pessoal, mais uma desaceleração do navio, mas por um detalhe muito importante, curioso. Alguém aqui vai entrar na embarcação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não sei qual é a palavra técnica que usa para isso, mas deve ter alguma palavra que traduza o que seja transbordo, não sei. A impressão que dá é que vai passar alguém do navio pro barquinho. Mais um chegando aqui do lado. A Beta que passou mais ali na frente. A mercadoria que está saindo aqui para ir para o outro barco. Vocês imaginam a dificuldade que tem no abastecimento aqui nessa região, né? Que fica distante de tudo, então as mercadorias chegam diariamente através das embarcações de maior porte, que é no caso aqui o navio Ana Beatriz III. E aqui, por exemplo, mesma coisa, saiu daqui um passageiro com a sua mercadoria. E aqui a mesma coisa. Uma curiosidade na viagem. Momento da nossa chegada, a aproximação com o porto, né? A imagem que se tem é essa. Faltam 15 minutos para as 15 horas. O horário previsto de chegada era exatamente às 15 horas. E a promessa vai se cumprir, porque vamos chegar exatamente naquele momento que estava previsto.
Bom, já muito perto já. Só que nós estamos chegando aqui com um solzão daqueles mesmo de verão amazônico, né? Típico, original. A gente já percebe já a movimentação de carregadores e o que é muito natural, né? Eles vêm pegar a mala das pessoas, vêm oferecer os seus serviços, que é um dos serviços mais tradicionais nos portos aqui da Amazônia. Bom, esse já é um momento final que os passageiros deixam a embarcação. Não tem muita pressa porque lá também não tem muita gente, assim, tipo férias escolares, mas certamente que esse é um dos momentos de maior ansiedade, especialmente para os passageiros, né, que todos querem chegar às suas casas e tal. Mas é fim de rota, né? Fim de rota. Muitos, a maioria, eu imagino, vão se destinar a Macapá. Eu imagino. E aqui encerra também a nossa viagem. Porto de Santana, estado do Amapá. Fala, meu parceiro, hein? Rapidão, chega.